Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre um método de inovação que se chama Design Thinking. Tá? O Design Thinking, se eu tivesse que resumir ele rapidamente, ele é um método de solução de problemas, mas é um método de solução de problemas complexos. E por que complexos? Né? A gente tem tem vários tipos de problemas, mas eu gosto de diferenciar bastante os problemas que são bem delineados, né? Que são aqueles problemas que a gente consegue entender os contornos dele. É o problema, vamos dar um exemplo, um problema numa fábrica. Eu preciso reduzir o refúgio de uma fábrica. Então eu entro num ambiente fabril e eu sei a causa e efeito, né? Eu posso usar algumas ferramentas da qualidade para conseguir identificar, e eu posso usar vários métodos analíticos, lineares, que me ajudam a entender o motivo, a razão, e eu consigo medir facilmente. O problema complexo, ele é um pouco diferente. O problema complexo ele foi definido na década de 70 por dois americanos, que tem um nome alemão, um chama Rittel e outro chama Weber. Eles escreveram um artigo muito instigante. Eles eram dois pesquisadores da Universidade de Berkeley, e eles trabalhavam com planejamento social. E eles estavam muito preocupados com o que vinha acontecendo na década de 60. A década de 60 foi uma década que foi marcada por grandes impactos sociais. Teve uma grande revolução de estudantes na década de 60, nós tivemos uma ameaça de terceira guerra mundial, né? Quase teve um embate nuclear, estourou a guerra do Vietnã. E eles começaram a perceber, puxa vida, com todos esses problemas difíceis de serem resolvidos, será que os métodos normais a gente consegue aplicar para resolver esse tipo de problema? E aí eles elencaram 10 tópicos, né, para tentar resolver o problema. E a gente consegue transportar ele para o Design Thinking porque ele é interessante pelo seguinte: dos 10 tópicos que eles usaram, 8 dá para a gente usar para o Design Thinking. O problema complexo ele é um problema que ele não tem claramente a delineação dele. Então a gente não sabe direito, não consegue enunciar ele direito, mas a gente consegue lançar um desafio inicial. A segunda coisa que ele tem é que ele trabalha com vários públicos de interesse, chamados stakeholders. Quando você tem vários públicos de interesse envolvidos, cada um tem uma perspectiva de valor. Tá? Então a gente tem que entender e aceitar que a gente não vai conseguir satisfazer todos os públicos de interesse. Então a gente vai ter que fazer algumas opções, e isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar na inovação. A inovação a gente não consegue ser bom para todo mundo. Então, por isso que é importante a gente ir iterando, né, repetindo o processo para ir refinando as soluções. E existem outras particularidades do problema complexo que eles se aplicam bastante para o Design Thinking. Por que deixaram de lado na década de 80 e 90? Porque o mundo voltou a ter uma normalidade, o mundo voltou a consumir muito, voltou a produzir muito. Mas com o advento da internet, né, a mudança do milênio, a gente teve uma mudança exponencial. Uma aceleração da mudança, ela está exponencial agora devido à internet, que trouxe a conexão entre as pessoas, as redes sociais. Né? E isso traz um novo fenômeno que a gente consegue desintermediar uma série de negócios. Né? Então a gente começa a entender os fenômenos de um Uber, de um Airbnb, desses grandes negócios que estão assombrando o mundo hoje em dia. A boa notícia é que esse assombramento vai continuar, e a má notícia é que todos os negócios estão ameaçados. Então aquela história que antigamente a gente olhava o nosso negócio, né, com os competidores da indústria que a gente atuava, acabou. Hoje em dia o concorrente ele sai do bueiro, ele vem de outro lugar, ele monta um site, a gente não sabe de onde vem. Então, para tentar evitar esses problemas esses potenciais problemas, é muito importante usar o Design Thinking como método para a gente entender o que é valor para esses stakeholders, para poder entender as necessidades deles. Então, essa é uma primeira parte. Uma outra coisa importante a gente falar é a diferença entre a inovação da inovação tecnológica. Né? Quando a gente fala de inovação, as pessoas pensam muito em lançamento de produtos ou novos serviços. Tá, mas isso a gente tem que lembrar que é inovação tecnológica. A inovação que eu gosto de tratar, que é a resolução de problemas complexos, ela não precisa ser voltada para lançamento de produtos. A gente está se preocupando muito mais com a experiência dos stakeholders. Quando a gente fala em experiência, dentro da experiência a gente pode colocar produtos, serviços, aplicativos. Tem uma miríade de produtos que podem se encaixar nesse tipo de solução. Então, inovação é um conceito
bem difícil de ser explicado, né? Até porque a palavra inovação, ela cada pessoa tem um tipo de interpretação para ela, que nem sustentabilidade, né? Eu gosto de usar o critério de inovação do Fórum de Inovação de São Paulo, onde eles falam que inovação é ter uma ideia, levar essa ideia para ação, né? Trazê-la para a concretude, fazer alguma coisa com a sua ideia, porque a gente tem ideia o dia inteiro, mas a gente esquece das ideias, é colocar uma ação nessa ideia e gerar resultado. E esse resultado que a gente gera, ele tanto pode ser lucro para a empresa, né? Ou seja, é um resultado financeiro, mas ele pode ser também um resultado de bem-estar para as pessoas, né? Que aí é inovação social. Então, existe essa diferença, a inovação, né? A ideia mais a ação mais o resultado, e a gente tem a criatividade. Criatividade é a resolução do problema. Eu sou criativo quando eu tenho uma ideia e eu aplico uma ação sobre ela. Então eu faço alguma coisa com a minha ideia. E aí eu consigo chegar numa solução de um problema. E também tem uma terceira dimensão que embaralha todos esses conceitos, que é a invenção. A invenção, o que é? Eu resolvi um problema, mas eu não coloquei ele para o mercado, ele não está gerando resultados. Então eu protejo a minha ideia, né, através de uma patente, e a hora que essa patente virar uma solução que vai gerar resultados, ela se transforma de invenção para inovação. Já falamos então do Design Thinking como método de solução de problemas. Os problemas eles podem ser os bem definidos e os mal definidos. O que nos interessa são os problemas mal definidos, né, os complexos. E como é que a gente vai resolver um problema? Então, para resolver um problema, a gente parte de um desafio inicial. Não adianta a gente pensar, olha, eu não sei qual que é o problema, eu vou no ambiente olhar. Não adianta, você não consegue entender o que você vai observar e quem você vai entrevistar. Então você precisa de um planejamento muito grande antes de ir para o campo, né? Mas é muito importante ir para campo. Então eu vou falar de um método, se vocês entrarem na internet, vocês vão perceber que tem métodos de 3 fases, de 4 fases, de 5 fases. Eu gosto de usar o método de 4 fases, né? Onde você tem a fase 1, que é a fase da exploração. É a fase onde você tem que ganhar conhecimento sobre o problema que você vai resolver. E esse problema, ele parte de um enunciado de um desafio geral. Então você não precisa se preocupar muito com o desafio geral, ele não precisa ser perfeito, mas ele não pode nem ser amplo demais e nem ser muito fechado. Então, se a gente fala, vamos resolver o problema da fome do mundo, é muito amplo, né? Vai levar muito tempo para você resolver. Mas se você fala, não, nós vamos resolver o problema trocando o cardápio do restaurante, você já está contaminando esse desafio com a solução dentro. Então ele tem que ser um meio termo, tem que ser um desafio bem calibrado. Mas também não existe uma preocupação muito grande se o desafio vai estar muito correto ou muito amplo, porque depois a gente vai refinando ele. Isso é importante na inovação, é aceitar a falha, aceitar o erro, né? Aceitar que a gente não sabe tudo. Então a gente vai para essa primeira fase, que é a fase de ganhar conhecimento, e a gente ganha conhecimento de 2 maneiras. A gente pode fazer pesquisas em fontes secundárias, onde a gente vai na internet e olha todo o conhecimento que está disponível. A gente pode fazer estudos de casos, a gente pode ter acesso às pesquisas qualitativas que estão disponíveis, pesquisas de grupo de foco, tudo que estiver disponível, a gente olha porque é importante. Para resolver um problema, a gente precisa estar imerso no problema para poder ter insights. É um processo cognitivo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Ele é um processo, então ele não é um evento que acontece, puxa, tive o ahá, tive a grande ideia. Não, você tem que estar com muito conhecimento a respeito dele para poder ter essa conexão repentina. Aí você tem a parte mais importante do Design Thinking, que são as fontes primárias. Então eu vou no local, eu tenho que ganhar daí o conhecimento contextual. Eu vou no local e eu uso uma triangulação. Para triangular essa pesquisa, eu vou primeiro vivenciar o problema. Segundo, eu vou observar as pessoas que estão envolvidas no espaço do problema. E o terceiro, eu vou entrevistar as pessoas, os stakeholders, os públicos de interesse. O vivenciar é muito importante. Então, se eu falar para vocês, bom, nós temos que resolver o problema de uma fila no restaurante, eu tenho que pegar a fila do restaurante para saber qual que é a dor dessa fila. Se eu falar, a gente precisa melhorar a internação num hospital, eu vou ter que me internar no hospital para saber o que pega, qual que é a dor que a pessoa que vai estar se internando ela sente. Então, um dos elementos mais importantes do Design Thinking nessa fase, né, que a gente está ganhando conhecimento, é a empatia, essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar dos outros. Então, quando a gente está vivenciando um problema, a gente está tentando entender qual que é a dor que a pessoa está tendo, né? Se colocar no lugar da pessoa e entender a partir da perspectiva da pessoa. E a empatia, ele é
é um fenômeno recente, esse nome empatia deve ter o quê? Uns 100 anos. Antigamente a gente usava muito a palavra simpatia, tá? Mas empatia é essa capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai para a segunda fase, que é o segundo vértice do nosso triângulo, que é a parte de observação, para a gente sair do modo automático, né? Porque a gente funciona, o nosso cérebro ele funciona da maneira automática, até porque é uma maneira da gente economizar energia, né? Evolutivamente o nosso cérebro foi se desenvolvendo dessa maneira porque ele consome muita energia do corpo. Então a gente acaba rodando o dia inteiro, a maior parte do tempo, no automático. E para inovar, para observar, a gente tem que olhar os detalhes, sabe? E aí a gente tem que passar para o modo manual. Kahneman escreveu sobre isso, tem um livro muito bom que ele fala sobre isso, sobre essa capacidade que a gente tem de passar do modo automático para o modo manual. Então, se vocês forem observar alguma coisa, vocês têm que passar para o modo manual para pegar os detalhes e ver os nuances, né, do que está acontecendo naquele espaço do problema. E o terceiro vértice do nosso triângulo, da triangulação que a gente está fazendo, é a parte de entrevistas empáticas, mas entrevistas usando uma metodologia da etnografia. A etnografia é uma técnica que vem da antropologia, tá? Então, a gente explorar as histórias das pessoas, a gente não se preocupar tanto com levar um script muito bem estruturado, né? A gente sentar com as pessoas e falar para elas: me conta uma experiência ruim que você teve relativa ao produto, ao serviço, relativo ao problema que você está tentando resolver. Me conta uma experiência boa. Então, quando você pede para a pessoa contar, me conta a sua rotina de trabalho. A pessoa começa a contar histórias e através das histórias elas conseguem contar, elas trazem fatos muito importantes para a gente depois desempacotar todas essas informações e transformar isso daí em insights. Tá? Então essa é a fase 1. Feito isso daí, a gente sai do campo e a gente volta para o escritório, que é a fase 2, e nós vamos tentar entender qual que é o problema real para se resolver. A fase 1 e 2 são as fases mais demoradas do processo, tá? Se a gente tivesse que falar, eu tenho trabalhado com vários projetos, eu tenho alguns exemplos para vocês, por exemplo, projetos no Hospital Albert Einstein, no INSPER, na 3M, onde a gente tem um tempo de projeto grande, né? A gente está falando de vários meses, e 80% do tempo a gente acaba dedicando para a fase 1 e 2, que é entender qual que é o problema. Então, por isso a gente parte com o desafio inicial, né? Porque é um problema que nós vamos resolver, então nós temos que ter o enunciado do problema, é o desafio inicial. A gente vai para o campo, vai tentar entender qual que é esse problema, vai olhar em fontes secundárias, e aí nós vamos para a fase 2, que é a fase do entendimento. E aí nós vamos usar várias ferramentas, que é diagrama de afinidades, e nesse diagrama de afinidades, cada pessoa tem uma observação, ela tem uma abordagem, uma percepção subjetiva. Ela viu tal coisa, ela ouviu tal coisa. Então ela tem que marcar isso daí e depois ela volta e trabalha com o grupo. E ela vai trabalhar usando storytelling, né, que é uma técnica. Ela vai contar a história do que ela viu e do que ela ouviu para o resto das pessoas que vão anotar em post-its para falar: bom, ok, eu também ouvi, porque o que a gente quer nessa fase 2 é começar a entender padrões que vão se repetindo. Depois que a gente usa o diagrama de afinidade, a gente vai usar uma persona, né? A persona é uma personificação de um grupo de pessoas, é um arquétipo que representa um grupo de pessoas que tem um certo comportamento. É diferente do marketing. No marketing a gente usa os critérios da pesquisa demográfica, né? No Design Thinking a gente usa o comportamento, isso é o que importa pra gente, como é que as pessoas se comportam. E a gente vai tentar fazer vários grupos de pessoas que têm comportamento. Só que você vai falar: puxa, mas nós temos vários stakeholders, dentro de cada stakeholder você tem várias personas, e dentro das personas elas têm os vários comportamentos. Então a gente tem que fazer várias rodadas do processo para começar a aumentar o leque de pessoas com certo tipo de comportamento que a gente está atingindo. Por isso que o processo é iterativo. A gente não vai de uma vez só para resolver o problema. E a terceira ferramenta que a gente usa nessa fase 2 é a jornada das personas. Tá? Então a gente tenta entender, a jornada ela é linear no tempo. Então, como todo serviço, ela tem 3 fases. Ela tem um pré-serviço, um serviço e um pós-serviço. Nessa fase 2, então, que a gente está, do entendimento do problema, a gente vai conseguir delinear qual que é o problema correto que, pelo menos, o grupo acha, o grupo acredita que vale a pena resolver. E ele, muito provavelmente, vai ser diferente do desafio inicial que a gente tinha começado o processo.
Nesse ponto, essa eu diria, a parte de entendimento de qual que é o problema real que você tem que resolver, ele é o mais difícil e ele vai ajudar o grupo a identificar e fazer as perguntas bem feitas, tá? Então a gente faz as perguntas na linha do como nós poderíamos, né? Porque ela é como, né? Uma pergunta que a gente está colocando, o nós é o grupo, ele é colaborativo, e poderíamos é uma suposição, né? A gente não tem certeza se vai conseguir ou não. E essas perguntas vão nos ajudar a passar para a fase 3, que é a fase da ideação, da geração de ideias e seleção de ideias. Só que a gente só consegue fazer uma boa geração de ideias, um bom brainstorming ou brainwriting, seja lá o que for, a técnica que a gente vai usar para geração de ideias, tendo perguntas bem feitas. Eu acho que é muito importante a gente dedicar um tempo, ou seja, se a gente dedicar 1 hora para um brainstorming, para gerar umas 100 ideias, a gente tem que dedicar uma meia hora para selecionar as ideias, e selecionar umas 3 ideias, né? Eu gosto sempre de pegar a ideia racional, a ideia mais promissora, aquela de longo prazo, e aquela ideia que o grupo gostaria mesmo de resolver. Essas 3 ideias que vão ser a solução do problema, né, do como nós poderíamos, que o grupo está querendo resolver, elas são as hipóteses de solução de problema. E aí nós vamos passar para a fase 4, que é a fase da experimentação. A terceira dimensão que eu acho muito importante é a prototipagem, né? E prototipagem com materiais de baixa resolução. Essa história que eu falei da gente fazer o protótipo, vai lá, testa, pega o feedback, gostou, não gostou, joga no lixo, gostou, que atributo que gostou e avança e vai iterando. Então, essa capacidade de conseguir tangibilizar as ideias é muito importante porque ele melhora muito a comunicação. Os 3 conceitos mais importantes do método, eu diria colaboração, tá? E colaboração numa equipe, quanto mais diversa for, melhor é. O segundo é empatia, né? Essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar dos outros. E o terceiro é a prototipagem. E não ter medo de errar, tá? Então, para a gente inovar, a gente tem que aprender a errar. E é muito difícil, né? Porque a gente é educado que a gente não pode errar. Então não existe perfeição. Então, aceitar que o erro é parte do processo cognitivo, né? A gente está fazendo um processo de aprendizagem experiencial. Então eu vou aprendendo e errando, e à medida que eu vou errando, é tentativa e erro. Eu vou aprimorando o meu método. E com isso vocês vão conseguir chegar numa solução bem robusta para o problema de vocês. Agora, não tem solução mágica. Problema complexo não acaba nunca. Quando você chegou numa solução, você falou, puxa, consegui resolver todo o problema, vai ter algum stakeholder que não está satisfeito e você vai ter que voltar e vai ter sempre que estar refinando as suas personas, as suas ferramentas e melhorando a sua solução. Isso é a realidade do problema complexo do mundo contemporâneo.